Eu sou Ana Beatriz dos Santos Pais, sou estudante do curso de Serviço Social pela Universidade Federal de Viçosa e sou bolsista de Iniciação Científica do PIBIC CNPq. Como orientadora é a professora Carla Maria Damiano Teixeira e como colaboradora participante Andréia de Lana Costa. O nome do nosso projeto é a atuação das redes de atendimento às crianças vítimas pela exposição à violência intrafamiliar no município de Viçosa. A violência intrafamiliar é toda ação que causa danos à integridade física e psicológica dos integrantes de uma família. As crianças e os adolescentes que são expostos à violência intrafamiliar, ou seja, são expostos de maneira indireta, eles presenciam a violência entre seus pais ou parentes próximos. E o seu predomínio, ele pode prejudicar diversos setores do desenvolvimento da criança, com seus efeitos até mesmo sendo sentidos na idade adulta e sendo sentidos também no desenvolvimento biopsicossocial dessas crianças, o que revela uma responsabilização por parte do Estado em criar ou analisar, revisar políticas públicas a fim de combater ou prevenir esses sintomas, esses efeitos da exposição à violência intrafamiliar. Esse estudo é um subprojeto da pesquisa de doutorado intitulada Atuação das Instituições de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vitimadas pela Exposição à Violência Interparental, pela estudante de doutorado Andréia de Lana Costa, sob a orientação da professora Carla Maria Damiano Teixeira. É importante destacar que a pesquisa teve dois momentos, onde no primeiro momento seria a análise sistemática, a revisão sistemática, e no segundo momento seria a entrevista com profissionais das instituições de atendimento do município de Viçosa. Porém, a pesquisa foi interrompida na sua segunda fase pelo fato da pandemia causada pelo coronavírus. Ademais, a pesquisa foi submetida novamente para aprovação e foi aprovada, então acreditamos que agora possamos dar continuidade e concluir a pesquisa de maneira bem sucedida. Na metodologia foi realizada uma análise quantitativa descritiva, aplicando como método estatístico a meta-análise. Dentre isso, houve dois momentos de coleta de dados. Primeiramente, a coleta de dados ocorreu na análise bibliométrica, através do banco de dados Web of Science, no qual foram selecionados somente artigos. Desses artigos foram selecionados 229 no período de 2010 a 29 de agosto de 2019 e foram selecionados desse total 45 artigos. Num segundo momento, deu-se análise de rede através do software VozViewer e as palavras-chave definidas para o artigo foram Family Violence, ou seja, violência familiar, Victims, ou seja, vítimas, Exposure Violence, exposição à violência, e Children, ou seja, crianças. Na revisão de literatura, os autores trazem que a violência intrafamiliar ela pode ser cometida dentro ou fora do ambiente familiar, incluindo pessoa que possa assumir uma função parental também, não necessariamente pai ou mãe. As crianças expostas à violência familiar, elas têm mais predisposição de se tornar vítimas ou agressores da violência na fase adulta. E apesar de existir um esforço por parte das instituições de atendimento, ainda ocorre uma certa defasagem na distribuição dos serviços. As estratégias de combate elas devem ser voltadas a entender os diversos níveis de exposição em que essas crianças estão suscetíveis.
Agora, entrando na análise estatística, primeiramente tratando-se da análise biométrica, vamos falar das distribuições das publicações por categoria. Nessas distribuições, 6 categorias se destacam, que são estudos em família, serviço social, psicologia clínica, criminologia penal e psiquiatria. Nas publicações entre os anos de 2010 a 2019, houve uma constância no número de publicações, com exceção dos anos de 2012 e 2019, o que pode ser explicado por talvez ser uma questão de falta de incentivo ou até mesmo de déficit de publicações. As agências financiadoras são todas norte-americanas, como também os Estados Unidos lideram no número de publicações. E também, consequentemente, o idioma mais frequente nessas publicações é o idioma inglês. E nas publicações por assunto, os assuntos mais mencionados são abuso infantil e negligência, violência familiar e questões de violência contra crianças e adolescentes. Na análise dos autores mais citados, David Finkelhoff foi o mais citado com 190 citações. Na análise de rede, foi aplicado o software VozViewer, que inicialmente foram encontrados 8 grupos. Desses grupos foram selecionados 3 para análise, que foram violência familiar, exposição de crianças e impactos. Como um aspecto geral, esses artigos trazem o fato de que a violência familiar é algo que impacta diretamente no aspecto saudável ou não dessa família. Ou seja, essa família ela pode desenvolver diversos problemas e essas crianças que estão expostas, elas podem apresentar múltiplos fatores de risco. Um desses fatores de risco são problemas psicológicos, transtornos cognitivos, problemas na escola, e também um dos fatores são os problemas na idade adulta, quando essa criança pode se tornar agente da agressão ou até mesmo vítima. Partindo para as considerações finais, os resultados encontrados, eles permitem compreender que a maioria das publicações está na literatura internacional, com mais destaque para os Estados Unidos, e o que demonstra uma carência da literatura nacional. E também a abordagem dos múltiplos fatores de risco para crianças e adolescentes expostas a essa violência intrafamiliar foi predominante nos artigos. Também, o risco dessas crianças perpetrarem o ciclo dessa violência, ou seja, repetirem essa violência na fase adulta ou se tornarem vítimas dessa violência, são também bem mencionados nesses artigos. Então, foi possível inferir que as crianças e adolescentes que convivem com abuso em seu ambiente familiar, eles possuem maior probabilidade de desenvolver distúrbios cognitivos, emocionais e psicológicos, o que demonstra a necessidade de aprimoramento, de revisão e também de implementação por parte do Estado de melhores políticas públicas voltadas, direcionadas a essas crianças a fim de mitigar, a fim de coibir essas expressões dessa exposição a essa violência familiar. Muito obrigada.